Capítulo 26. Exatos 4 minutos depois, o nome do Léo aparece na minha caixa de correio. E eu fico olhando para a tela, admirada, como se fosse a minha avó, maravilhada com o avanço da tecnologia. Que maravilha! Como eles conseguem isso? E por um segundo eu me arrependo de ter começado tudo. Na verdade, penso em deletar a mensagem dele, ou ao menos sair da frente do computador por algumas horas, até conseguir desatar o nó do peito. Mas a tentação é grande demais, então, em vez disso, eu me ponho a racionalizar e a me convencer de que o caminho até aqui não foi fácil. Eu não procurei o Léo em um impulso. Não escrevi para ele depois de uma briguinha boba entre marido e mulher. Foram necessárias semanas e semanas de solidão, depressão e frustração, beirando o desespero. Foi preciso meu marido virar as costas para mim na noite passada e depois novamente nesta manhã. Além do mais, é só um e-mail. Que mal poderia haver nisso? Então, respiro fundo e abro a mensagem com a resposta do Léo. Meu coração dispara feito louco, enquanto eu leio o que ele escreveu, tudo em minúscula, na maior intimidade. Obrigado. Fico feliz que gostou. Aquele dia foi incrível. Léo. PS. Por que você demorou tanto? Eu enrubeço e respondo rapidinho. Para ler o seu artigo ou entrar em contato? Ele responde quase imediatamente. Os dois. Meu estresse desaparece por completo, com o sorriso que dou, e então procuro escrever algo inteligente e genuíno, uma resposta que garanta que o bate-papo se estenda, mas sem cruzar o limite e cair no flerte. E por fim digito. Antes tarde do que nunca, não? Eu confirmo o envio e me curvo na direção do computador, os dedos bem posicionados no teclado, em posição de espera, como aprendi na aula de digitação do colégio, enquanto aguardo ansiosa a resposta dele. E 1 minuto depois, lá está ela. É o que eu sempre disse. Eu admiro a precisão da resposta dele. Com cabeça inclinada para frente e queixo caído, penso nos anos todos sem contato nenhum, e depois nos dias desde aquele voo. Penso no quanto eu tentei e continuo tentando resistir a ele e no quanto a química entre nós é explosiva. Procuro entender o significado disso tudo, pois tem de significar alguma coisa. É essa coisa que me aterroriza e me faz sentir como a garota de colégio de freira profundamente culpada. Mas daí eu imagino o Andy de lábios selados na mesa ontem à noite, depois abotoando o pijama engomado antes de me deitar, e então de pé ao lado do sofá nesta manhã com um olhar crítico, e daí eu o imagino nesse momento, perambulando pela cidade, acenando e cumprimentando conhecidos e desconhecidos também, batendo papo com Deus e o mundo, de conversa fiada no campo de golfe, de conversa fiada na igreja, de conversa fiada no posto de gasolina. Nada além de uma conversa insossa, jocosa, à toa, fiada. Minha respiração vai se intensificando conforme eu digito. Sinto falta de conversar. Eu fico olhando para a frase atrevida e então a deleto, observando as letras desaparecendo de trás para frente. E mesmo tendo desaparecido, continuo a enxergá-las na minha tela. Posso senti-las ainda encravadas no meu coração. Afinal, é a pura verdade. É exatamente como me sinto, exatamente o que quero dizer. Sinto falta de falar com o Léo, e faz tempo, principalmente depois do nosso voo juntos. Por isso, escrevo novamente. Fecho os olhos e aperto enviar, sentindo um misto de alívio e de enjoo. Quando abro os olhos, Léo já respondeu. Também sinto sua falta, Ellen. Eu prendo o fôlego. Fico tocada quando ele me chama pelo nome. A forma como diz também é como se ele soubesse, mesmo sem eu ter dito, o quanto eu sinto falta, não só de conversar com ele, mas dele.
Há algo no modo como as palavras aparecem na tela, simples, desnudas, sinceras, como se não fosse grande coisa terem sido ditas, pois refletem a coisa mais óbvia e inegável do mundo. Paralisada, considero minhas opções. Enquanto chega um novo e-mail na minha caixa postal, eu clico e leio. Você continua aí? Eu balanço a cabeça para a tela, imaginando a expressão ansiosa no rosto dele à espera das minhas respostas, e que Andy poderia voltar para casa, começar um pequeno incêndio na cozinha e então vir olhar por cima do meu ombro e ainda assim eu continuaria grudada nessa cadeira. Sim, eu aperto enviar e espero. Ele responde: Bom. E daí, instantes depois, em uma mensagem à parte. Seria mais fácil por telefone, posso te ligar? Mais fácil, eu penso. O que seria mais fácil? Essa conversa, essa confissão, essa dança a caminho da felicidade? Eu hesito, ciente de que por e-mail é mais seguro e que concordar com o telefonema é cruzar uma nova barreira. Só que parte de mim anseia falar com ele. Quero entender o que tivemos juntos e por isso e porque acabou. Assim, foi impossível não escrever. Sim. E foi o que ele fez. Escuto o som abafado do meu celular tocando alegremente dentro da bolsa que havia jogado de qualquer jeito no closet na noite anterior e corro para atender antes que caia na caixa postal. Oi, eu digo, fazendo força para recobrar o fôlego e parecer normal, como se eu não tivesse absolutamente estática por ouvir a voz dele novamente. Deu para notar que ele sorriu ao dizer: Oi, Ellie. Meu coração se derrete e eu retribuo o sorriso. Quer dizer então que só agora você leu meu artigo? Aham, eu respondo, olhando a entrada da casa pela janela. Sua agente não lhe deu a cópia que eu enviei? Sim, eu respondo, com um vago sentimento de culpa por demonstrar indiferença com relação ao artigo dele. Precisa esclarecer tudo. Ele precisa saber o quanto aquele dia significou para mim e que por isso mesmo demorei muito para ler a revista. Ainda assim, tento inventar uma desculpa dizendo: ela deu sim. Eu é que tenho andado meio ocupado ultimamente. Ah, verdade. Trabalhando muito? Não exatamente, eu respondo, ouvindo a música do Bob Dylan ao fundo. Ocupada com o que então? Ele insiste. Ocupada imprimindo etiquetas, assistindo Oprah e passando roupa. Penso comigo e respondo. Bem, para começar, eu me mudei para Atlanta. Eu faço uma pausa e me penitencio por ter usado eu em vez de nós. Mesmo assim, eu não me corrijo, afinal, ultimamente eu tenho feito mais jus ao meu estado de espírito. Atlanta, hein? É. Você está gostando? Nem um pouquinho, eu respondo com ironia e leveza. Léo ri e comenta. Sério? Tem um amigo meu que mora em Atlanta e, segundo ele conta, é bem legal aí. Muita coisa para fazer, boa música, cultura. Não é tanto assim, de verdade, eu respondo, sabendo que provavelmente estou sendo injusta com Atlanta. E na verdade, meu problema é com a versão dos Grahams de Atlanta, o que sem dúvida é um problema sério. O que te desagrada aí? Léo pergunta. Eu fico reticente, certa de que devo responder de modo vago, resumindo geral, mas, ao contrário, eu detalho para ele todas as minhas lamúrias sobre a chamada boa vida, abusando de termos como insular, mimo, alpinismo social e sufocante. Léo assobia. Caramba, vai desabafando, diz ele. Eu sorrio ao perceber o quanto me sinto melhor depois desse meu acesso. Melhor ainda depois que o Léo diz com um ar de esperança: E você não pode voltar para Nova York? Eu dou uma risada nervosa e me vejo forçada a mencionar o nome do meu marido. Eu não acredito que o Andy ficaria muito feliz com isso. Léo limpa a garganta. Certo, imagino que não. Ele é daí, não é? Sim, eu respondo, pensando comigo que ele está mais para um herói da cidade natal. E você já experimentou dizer a ele que a cidade é uma droga? Léo pergunta. Que viver em outro lugar que não Nova York é como beber refrigerante quente e choco? Não exatamente, eu respondo tentando não ser desleal.
Eu sempre acreditei que reclamar da pessoa com quem se está casado muitas vezes é pior do que a traição física. Eu talvez preferisse que o Andy beijasse outra mulher do que dissesse a ela, por exemplo, que eu beijo mal. Assim, apesar da nossa briga no começo do dia, eu alterno o meu tom e procuro ser o mais justa possível. Ele está feliz aqui, está trabalhando com o pai agora, e você sabe, tem os negócios da família e nós já compramos uma casa. Deixa eu adivinhar, Léo diz. Uma casa enorme com tudo o que tem direito? Exatamente, eu confirmo, encabulada com as minhas posses e também um pouco na defensiva. Afinal, eu concordei com tudo. Eu escolhi o Andy, a família dele e esta vida. Eu sei, Léo murmura, como se estivesse imaginando o panorama completo. E eu concluo de modo definitivo. Além do mais, a família dele morreria se mudássemos de volta. Quer dizer que a Margot também está aí? Léo pergunta com um ar de desdém. Um tanto confuso, eu respondo: sim, ela se mudou para cá há 1 ano e está para ganhar um bebê, ou seja, é tarde demais para mudar de volta. Léo faz um ruído, como se estivesse segurando o sorriso ou espirrando forçado. Que isso? Eu pergunto. Nada. Diz o que é, insisto com a voz macia. Bem, ele cede. A gente não acabou de dizer que é melhor tarde do que nunca? O meu estômago dá uma cambalhota. Eu balanço a cabeça e digo com os lábios: ferrou. Estou ferrada. E essa sensação ainda fica mais tensa quando Léo diz: talvez você se sentisse melhor se voltasse para fazer outra sessão de fotos. Em Nova York? É, ele diz. Com você? Eu pergunto, hesitante na expectativa. Claro, comigo, ele confirma. Eu inspiro, cravo os dentes no meu lábio inferior e digo: ah, não sei se é uma boa ideia, não. Minha voz fica no ar e por um instante ficamos em suspense, o coração pulsando forte em silêncio. Então ele pergunta o porquê, embora ele devesse saber. Ora, sei lá, eu respondo, armada de um sarcasmo divertido. Vejamos, quem sabe por que sou casada e você é meu ex-namorado? E então, contrariando o bom senso, não resisto e acrescento. Meu ex-namorado que desapareceu no ar anos atrás como mágica e ninguém mais sequer ouviu falar, até que um belo dia, totalmente por acaso, nós nos esbarramos novamente. Eu espero que ele me responda com medo de ter exagerado, e depois do que pareceu uma eternidade, ele diz o meu nome, Ellie, exatamente do jeitinho que ele costumava falar no princípio. Sim, eu sussurro também. Preciso te perguntar uma coisa. Eu fico congelada na expectativa de que ele vai me perguntar. O que seria? Ele pigarreia antes de falar. A Margot nunca te contou que eu te procurei? Minha mente começou a rodar em todas as direções, sem saber do que ele estava falando, e temendo o pior, que nesse caso seria o melhor. Você me procurou? Eu digo por fim, aturdida com o peso da revelação. Eu saio de perto da janela e quando foi isso? Cerca de 2 anos depois, ele conta. Depois do quê? Eu pergunto, certo da resposta, e ele confirma. 2 anos depois que a gente terminou. Quando exatamente? Eu insisto, desesperada para precisar o momento exato em que isso aconteceu. Foi cerca de 1 mês depois que Andy e eu começamos a namorar, possivelmente no mesmo dia em que dormimos juntos pela primeira vez, 29 de dezembro. Ah, eu não sei ao certo, foi logo depois do Natal. E eu tento digerir a loucura da cronologia absurda e pergunto: foi no nosso apartamento? É, eu estava nas redondezas e simplesmente fui até lá na esperança de te ver. Ela não te contou nada, contou? Não, eu digo quase sem ar. Ela não contou, nunca mencionou isso comigo. É, ele diz, não imaginei que ela agiria assim. Eu faço uma pausa com vertigens e fraca, e ainda mais abatida que aquele dia no cruzamento. O que você disse a ela? O que você queria? Ah, eu não me lembro exatamente, Léo conta. Você, você não se lembra do que queria comigo, nem do que disse? Ora, eu lembro o que eu queria. O que era? Eu queria te dizer que eu estava arrependido, que estava com saudades.
Agora, sentindo náuseas e com a cabeça flutuando, eu fecho os olhos e digo: Você disse isso a Margot? Eu não tive chance. Por que não? O que aconteceu? Eu quero saber de tudo, eu exijo. Bem, ela não me liberou a entrada. Preferiu descer até a portaria. Não conversamos no saguão do seu prédio. Ela deixou bem claro o que pensava sobre mim. E o que era? Que ela me odiava. Ele conta. Depois ela me disse que você estava namorando, que você estava muito feliz. Ela me disse para eu te deixar em paz e que você não queria nada comigo. Algo desse tipo. Eu tento processar as palavras dele conforme ele continua a me perguntar. E você estava mesmo namorando? Começando a namorar, eu digo, com o Andy? É, eu balanço minha cabeça, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Uma raiva que sobrou da noite de ontem. Raiva pela infelicidade do desencontro. Raiva de mim mesma por me sentir tão frágil, exposta. E, acima de tudo, raiva da Margot por me esconder algo tão importante, mesmo depois de passados tantos anos. Não posso acreditar que ela não disse nada, eu digo, com os olhos ardendo de lágrimas. Eu não consigo imaginar porque ela não ligou ou me mandou um e-mail. Como é que ele foi confiar na Margot? Eu sei, ele diz. Embora isso não tivesse feito muita diferença. O silêncio toma conta novamente enquanto penso no que responder. Eu sei o que deveria dizer. E eu deveria dizer que ele tem razão, que não teria feito diferença. Eu deveria dizer a ele que era tarde demais e que eu teria tomado a mesma decisão que a Margot tomou por mim. Eu deveria dizer a ele que ela agiu para o meu bem, que o Andy continua sendo o melhor para mim. Mas não consigo me obrigar a dizer nada disso, não consigo me conformar por ter sido enganada. Eu fui negada ao direito de ter escolhido uma vida diferente, escolha minha por direito e não de outra pessoa. E mais ainda, também fui negada ao direito de colocar um ponto final decisivo. Saber a verdade teria feito eu me sentir melhor, teria me poupado o segundo maior sofrimento da minha vida, depois da morte da minha mãe, além da chance de reconciliar os meus sentimentos com o Léo, do modo como as coisas acabaram entre nós. Sim, nós rompemos. Sim, o Léo rompeu comigo, mas ele se arrependeu. Ele me amava o suficiente para voltar. Eu era digna de que ele voltasse. Talvez não fizesse diferença na minha vida, mas teria feito diferença no meu coração. Fecho os olhos e me deixo invadir por uma onda de ressentimento e indignação, e uma raiva ainda maior. Seja como for, Léo diz, pouco à vontade e louco para mudar de assunto e voltar ao presente. Seja como for, eu repito. Então, ao ouvir o som da porta da garagem se abrindo e Andy voltando de onde quer que tenha ido, eu retorno ao que Léo estava interessado o tempo todo. Então eu digo, conta mais sobre esse trabalho. Você vem? Léo perguntou em tom de animação. Sim, eu confirmo, eu vou.